Bom dia, bom dia, bom dia! Quartou! Mais uma quarta com live por aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto lindíssimo que é a nossa conexão espiritual. Vamos falar de animais de poder, de reiki e do que mais for possível a gente conversar aqui hoje nesse bate-papo entre eu e a Nath. Então, enquanto eu vou chamando aqui a Nath, vamos convidar o pessoal para entrar na live. Manda aí uns aviãozinhos para a galera vir com nós, falar um pouquinho de conexão espiritual, de reiki, de animais de poder. Vamos mandar uns convites aqui para a galera. Quem puder estar conosco. Bom dia! Bom dia, meu amor. Eu nem tô te vendo porque eu tô convidando o povo, tá? Bora convidar, então. Vou mandar aqui. Tô mandando aqui uns convites bem faceirinha. Que mais é possível? Isso aí. Ai, ai. Mandei vários aqui pra gente se animar. E aí, amiga, como é que você tá? Estou bem. E você? Maravilhosa. Eu tô boa também. Vamos ver quem é que tá na nossa live aí, ó. Já tem aí uma galerinha que entrou, coisa bem boa. Eu também fiz meu cafezinho hoje, Tomando um café, né? na minha xícara motivacional. A Moreza, minha então vamos começar falando? Qual que é a tua? só para lembrar. Só para Você lembrar. Ah, você consegue? Uau! A minha é assim, ó. Entrego, confio, aceito e agradeço. Olha só. Confio, né? Ah, confio, né, Nath? Parece que persegue nós, né? Parece que persegue nós. pois Então, bora lá, Moreza. Vamos começar essa live, então, senão as comadres ficam aqui conversando. Então, hoje a nossa live a gente vai falar, vou começar falando para você sobre conexão espiritual, tá? Eu acho muito importante a gente falar disso, porque a conexão espiritual, ela é uma busca, né, que a gente tem, uma busca interna pela ligação com o divino. Algumas pessoas, assim como eu, chamam de universo, né, que é o todo, não é uma coisa, não é um único ser, é o universo, é tudo que existe, tudo que há. Ou algumas pessoas também com uma força transcendental, né? Então tem algumas vertentes aí de estudo e de trabalho que elas trabalham com energias transcendentais, tipo o tempo e espaço é um exemplo, né? Essa conexão espiritual, ela pode ser expressa por religiões, por filosofias espirituais, por práticas meditativas. Então, você pode exercer a tua conexão espiritual através da meditação, por exemplo, através de técnicas contemplativas da observação, ou se conectar através da natureza, dos cosmos, né? A lua, as estrelas. Ontem a gente estava no nosso primeiro dia de lua cheia. Quem fez ontem à noite, né, e conseguiu olhar um pouquinho a lua e se conectar com aquela energia também, uma lua de touro, né, em escorpião, uma lua muito forte, até publiquei nos meus stories ontem. E também temos, então, uma conexão através de rituais. E vou falar aqui, né, Nath, no final de semana a gente foi lá para Bom Princípio dar o curso de mandala. E no sábado, quando a gente chegou no espaço da Gi, ela estava realmente vivendo uma conexão espiritual. A gente chegou lá, ela estava com uma velhinha acesa, um incenso queimando. Ela estava ouvindo uma missa no celular. E, ao mesmo tempo, ela estava sentadinha tomando um chimarrão. Ou seja, ela estava ali vivendo um momento de conexão espiritual, um momento onde ela estava realmente integrando vários elementos, onde ela estava com ela também ali contemplando seus próprios pensamentos. Então, esse é um exemplo também de como a gente pode exercer a conexão espiritual além do óbvio. Porque às vezes a gente fica querendo uma fórmula mágica, como se tivesse um passo correto. E, na verdade, a conexão espiritual é como a gente se conecta com algo maior do que apenas o nosso corpo físico, né? Diga, Nath. eu acredito que isso
muitas vezes as pessoas, quem já participou de religiões, assim, que foi muito assídua de uma religião, como por exemplo, catolicismo, existem práticas que são trazidas como ancoragem, né, nesses lugares. Como, por exemplo, no catolicismo a gente tem aquela, aquelas orações para arcanjos, para santos. Então, tudo isso também não deixa de ser esse momento. Só que aqui é além disso, né? É a gente se conectar com o que é verdadeiro para nós. O que a gente sente que para nós faz diferença na nossa vida. Como a Fê estava falando, né? A Fê traz muito universo. É a gente se permitir falar, agradecer pela nossa vida sem ter um roteiro e sair da nossa alma aquilo. Eu acredito muito nisso, assim, de nós percebermos que precisa sair da nossa alma, do que é verdadeiro para nós, agradecer. E muitas vezes, quando a gente para nesses momentos, a nossa mente vai aonde? Para vários lugares. A gente lembra do lugar que a gente tem que ir, a gente lembra o que a gente tem que fazer amanhã, a gente lembra o que a gente tem que fazer daqui 5 minutos e a gente esquece de viver o agora, aqueles 2 minutos que tu vai agradecer a tua vida ou que tu vai fazer um movimento de, por exemplo, contemplar, silenciar a nossa mente. E a mente nossa não consegue parar aqueles minutinhos para fazer esse movimento que a gente gostaria de fazer. E daí, como a gente fala, né, Fer, a gente precisa treinar, né? Quanto mais a gente ir treinando, quanto mais a gente ir fazendo várias vezes, a gente vai percebendo que a gente vai encontrando o que é verdadeiro para nós, assim. Para mim, hoje, é muito mais fácil do que era uma vez. Mas isso foram, né, sendo praticado várias vezes, em vários momentos. Então, hoje, para mim, fazer aquele momento, eu não preciso estar deitada no silêncio e fazer. Não, eu consigo fazer em qualquer lugar que eu tiver, eu paro aqueles minutinhos ali, agradeço aquele movimento que aconteceu na minha vida e sigo. Então, eu não preciso fazer aquele ritual, mas, né, a gente sabe que tem pessoas que sim precisam fazer aquele ritual, parar, tomar uma água, né? O corpo parar o movimento para conseguir se conectar e fazer essas orações. Isso aí. Até porque, né, gente, se a gente for parar para pensar, muitos, eu já estive nesse espaço na minha vida de sentir um chamado interior, uma necessidade de compreender a vida, compreender além das aparências, entender qual é o significado mais profundo dessa existência, o porquê eu tô aqui, o que eu vim fazer, o que realmente faz sentido, procurando sempre como se fosse uma resposta extremamente grandiosa. E é grandiosa porque você é um ser infinito grandioso. Mas às vezes o pequeno, ele é extremamente importante e transcendental, né? E uma das formas de encontrar, por exemplo, as respostas, vou dar o meu exemplo aqui. Quando eu estava lá na enfermagem, né, sendo enfermeira hospitalar, há 14 anos naquela rotina de atender pessoas doentes, de depois trabalhar com equipes na área da educação, dentro da enfermagem. Então, sempre ali voltada para aquela área, mas eu já não me sentia nutrida, feliz. Eu ia fazer aquilo muito mais pelo salário, pelo cargo, do que pelo prazer, pela motivação. E quando eu comecei a fazer práticas de conexões espirituais, quando eu comecei a me conectar novamente comigo, porque lembra, se conectar com o universo, se conectar consigo mesmo, é se conectar com a tua alma, com a tua essência, com o teu espírito, é nutrir algo que às vezes a gente vai esquecendo. E eu fui uma pessoa que me afastei muito do meu lado espiritual. Só que nós não somos só corpo físico, nós não somos só matéria. Quando a gente aprende, né, sobre todos os corpos e sobre os chakras, a gente percebe que a gente é muito mais do que o físico. Não desvalorizando o físico. Deus me livre, vocês sabem como eu gosto do corpinho e como eu cuido do corpinho. Mas também valorizar o espiritual, né? Nem só na matéria e nem só no espiritual, mas
ficar fazendo essa integração entre os dois campos. E quando eu comecei a fazer essas reflexões, eu entrar para dentro, conversar comigo mesmo, fazer essa conexão com o universo, foi que as respostas que eu tanto buscava foram aparecendo. E elas não vinham no início como uma frase ou como um pensamento, elas vinham como situações. Que quando eu vi, eu já estava inserida naquelas situações. Quando eu vi, eu já estava conversando com aquelas pessoas sobre aquele assunto, ou alguém estava me ofertando alguma proposta. Então, às vezes, tu entrar para dentro, os resultados não são pensamentos lúcidos ou umas respostas grandiosas, mas é a organização que o universo faz para te mostrar um direcionamento da onde você precisaria estar. E o precisar é sempre, né, lembrando aqui que não é uma necessidade, mas aonde eu realmente desejo profundamente estar, é questão de escolha, certo? Como é que foi para mim? Vou falar aqui, depois a Nath fala para ela. Para mim, a minha conexão começou a vir. Lembra que eu contei que eu estava totalmente afastada do lado espiritual? Eu estava totalmente matéria, lá na enfermagem, focada em corpo físico, focada em vida material, focada em comprar coisa, em ter coisa. Essa era a minha visão há anos atrás. O que começou a despertar para mim foi o Reiki. O Reiki, até peguei a apostila aqui, foi esse Reiki aqui, ó. O Reiki Cura Xamânica Estelar. Foi esse Reiki, esse aqui, o Cura Xamânica Estelar. E por que esse reiki? Eu já tinha outros reikis, mas esse daqui foi o reiki que me deu a tal da conexão espiritual. Porque quem já fez esse reiki, por exemplo, a Nath já fez, é um reiki onde você aprende exercícios, né? Então não é somente aplicar símbolos, não é aquele passo a passo, aquela burocracia, né? Que às vezes alguns reikis têm, tem que ter um método muito bem elaborado. Aqui não, aqui você tem exercício. Você pega a sua apostila, faz o exercício meditativo de 5 minutos, né? Às vezes para abertura de pineal, às vezes para aprender a conversar com alguma coisa, né? Uma planta, um animal, alguma coisa diferente. E ali você começa a desenvolver essa conexão e essas habilidades, além de algo, por exemplo, eu preciso estar num templo, eu preciso estar fazendo alguma coisa. E é uma prática simples, como eu falei, 5 minutos. Quem não tem 5 minutos, né? Às vezes no banheiro tu tem 5 minutos para fazer isso. Não precisa ter um local específico. E eu adorava fazer, sabe aonde no início? Dentro do carro, na garagem. Até hoje eu tenho uma quedinha por fazer processos meditativos dentro da garagem. Eu fico naquele escuridão da garagem, naquele silêncio, e lá eu consigo fazer meus 5, 10 minutos, e para mim é muito gostoso. E tu, Nath, diga. Então, meu primeiro movimento também foi no reiki, mas não foi no reiki da cura xamânica estelar, foi no Usui. E para mim, assim, foi onde eu saí desse padrão, como eu estava falando, né? De nós termos alguns padrões de orações, alguns padrões de conexão com o nosso espírito e começar a perceber que a gente poderia fazer esse movimento com nós mesmos, no parar, no agradecer a nossa vida. Mas quando eu fui fazer, né, o reiki da cura xamânica estelar, ele potencializa ainda mais, eu acredito assim, ó, que ele nos dá mais possibilidades de conexão, porque ele é muito prático para nós usarmos no nosso dia a dia. Eu digo isso porque, por exemplo, assim, eu utilizo o Elixir, né, que é a água, tomo a minha água todos os dias, aí onde eu potencializo com os símbolos dele. Quando eu vou deitar, eu também me conecto ali e faço uma oração, faço um símbolo e vou pro meu sono. Então, ele é muito prático. Eu acho que ele pode ser inserido no nosso dia a dia de uma forma rápida para quem está aí no nosso dia a dia. Tipo, pensa assim, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir incluir. Consegue incluir em vários momentos da sua vida as práticas que tem. Como a Fer falou, no curso mesmo, a gente tem várias coisas. E a Fer, como mestre, sempre diz, né? Não faça tudo, porque você não vai fazer tudo nesse momento. Faça um exercício. E siga ele até aquele exercício ficar tão fácil que você já consegue acrescentar outro no seu dia a dia. Então, esses movimentos que a gente vai fazendo vai nos ajudando no nosso dia a dia. A gente vai conseguindo dormir melhor, a gente acorda melhor,
a gente consegue perceber os nossos dias, quando a gente não tá bem, a gente consegue sentir, porque a gente tá mais conectada com o nosso ser. Então, ele nos possibilita isso. E além do que, né, Fer, como é uma prática que tem dentro do Reiki, mas que é uma virada de chave, assim, é nós acrescentarmos os animais do poder, que são ali os nossos animais que muitas vezes nós nos conectamos em atitudes e em comportamentos e nós não percebemos como eles nos ajudam ou como eles também, daqui a pouco ali, a gente começa a praticar aquelas atitudes, aqueles comportamentos iguais ao animal e a gente não se dá conta no nosso dia a dia. Eu acredito que nesse reiki é assim, é algo que nos mostra que assim, a gente está tão conectada com a natureza, tão conectada com a natureza que muitas vezes a gente tem comportamentos muito parecidos com os animais e a gente não se dá conta no nosso dia a dia. É isso assim que mais me chama a atenção quando a gente fala do reiki, porque se nós percebermos mesmo, quando a gente faz a nossa conexão com o nosso animal de poder, a gente percebe que sim, tem muita coisa que a gente faz parecido. Muito. E olha só, antes de eu dar continuidade nesse assunto, quem quiser que a gente faça uma retirada de um arquétipo aqui, de um animal de poder, para uma área da sua vida, coloca aqui nos comentários, que daí a gente joga o baralhinho aqui, faz uma retirada aí e explica um pouquinho esse arquétipo para você entender também como utilizar ele no teu dia a dia, tá? Então, quem sentir esse chamado, escreve aqui que a gente vai jogar o baralho e tira para vocês, certo? Então, olha só, os animais de poder, nós temos mais de um. Nós não temos apenas um animal de poder, nós temos mais. A gente fala que a gente tem um animal principal, que é aquele que representa quem nós somos. Então, quem a gente é em essência. Então, o animal principal. Nós temos um animal que representa as magias. Então, nós temos aí aquele... Para quem já fez workshop de mágica, sabe do que eu estou falando, né? Então, aquele que representa as nossas magias. Nós temos um que representa o poder de cura. Então, ele vai trabalhar em processos de cura aí junto com nós. Nós temos aquele animal que representa a nossa sombra, o nosso lado sombrio. Eu e a Nath ontem conversamos bastante sobre isso, né? A importância de a gente não querer lutar contra a nossa sombra e nem aniquilar ela, mas integrar ela, acolher ela, entender a sombra como uma força de impulso para você criar algo maior. Então é muito mais gostoso quando você conhece a sua sombra, você acolhe ela, porque aí você aprende a controlá-la e canalizar essa energia por um lado que realmente seja contribuição. Então nós temos vários animais, tá? Vários arquétipos e todos eles têm sua luz e sombra, assim como nós. Então se ele está equilibrado, se ele está harmonizado, ele emana uma frequência. Se assim não está, então ele apresenta então os traços mais sombrios aí no seu comportamento, tá? Os animais de poder, eles vêm do xamanismo, né? De lá que veio. E o xamanismo, muita gente confunde achando que é uma cultura indígena. Não, gente, é uma cultura espiritual paleolítica. Então, ela é muito, 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 muito mais antiga. Lá da época do homem paleolítico, né? É que a cultura indígena permaneceu aí por um tempo maior, junto com essa conexão do xamanismo. Então, por isso que hoje a nossa geração acredita que venha apenas da conexão indígena, né? E lá naquela época do homem paleolítico, o que que eles tinham? Eles não tinham TV, internet, não tinham nada, né? O que que eles usavam? A natureza como forma de observação. Então, eles observavam os animais, observavam as características daqueles animais e faziam comparações, faziam metáforas, davam adjetivos para as pessoas através daqueles animais. Então, por exemplo, vamos supor que a Natana tinha uma ótima visão. Aí eles olhavam para a Natana e diziam: nossa, a Natana, ela tem visão de águia. E assim começava a se trabalhar através daquele animal, através daquele arquétipo, características naquela pessoa.
Dentro, por exemplo, da mandala radiônica, que a gente fez a live semana passada, a gente tem ali 39, se eu não me engano, arquétipos ali, né? Mas 40. não é. Um é repetido, né? Então, nós temos 39 arquétipos ali que a gente trabalha essa conexão, essa força aí dos animais para trazer pra gente. Alguém colocou ali, Nath? Sim, tem gente que colocou trabalho, a Camila colocou trabalho, a Thay colocou profissional também no trabalho. Então vamos ver para a Camila aí, que foi a primeira que colocou, que arquétipo viria hoje para o trabalho dela. Vamos ver. A Daniele só colocou que ela caiu de paraquedas na live. Pediu se vai ficar salva, que ela está em horário de trabalho. Daniele, se tu tá ouvindo e quiser daqui a pouco sinalizar para que tu deseja aí um animal de poder para trazer para ti uma resposta, ou daqui a pouco trazer aí uma consciência para ti no teu dia a dia. Coloca aqui que a Fê para trabalho também. Todo mundo pedindo trabalho, amiga. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Olha só, Cami. A Cami conhece esse arquétipo. A Nath conhece esse arquétipo muito bem, porque ela andou estudando ele bastante, né? E o arquétipo que saiu para Camila aqui hoje foi o arquétipo, ó, da tartaruguinha. Olha a nossa tartaruga para a área do trabalho. A tartaruga, gente, se a gente fosse falar desse elemento aqui, a gente teria que falar dela com muito, muito respeito. Por quê? Porque a maioria de nós, quando vê a tartaruga, pensa apenas em lentidão. Vai dizer que não é. Ai, uma tartaruga lenta, devagarinha, que não vai para frente. Mas, na verdade, a tartaruga ela é lenta na terra. Na água, ela é muito rápida e muito fluida, né? Ela é tão rápida quanto os outros animais marítimos. Mas as principais características da tartaruga quando ela está em luz, tá? Quando ela está em luz, é persistência, consistência, determinação. Ou seja, a tartaruga ela não desiste, ela persiste. Mesmo, por exemplo, vou pegar aquela tartaruguinha, né? Que nem eu e o Felipe vimos lá umas tartaruguinhas nascendo lá em João Pessoa. Ela tá nascendo sozinha, sem mãe, sem nada. Ela sai daquela areia pequenininha, minúscula, e ela só olha aquele mar super distante, mas ela vai devagarinho e ela vai no ritmo dela até ela chegar na água e desaparecer rapidamente. Então a tartaruga ela tem muita persistência, ela não desiste do seu objetivo. Então eu acho que uma das principais questões que esse arquétipo quer te trazer é foco, Cami. Olha para o teu trabalho e foca. Lembra a tartaruguinha nascendo e olhando para o mar? O foco dela é o mar. Então, primeira coisa, qual é teu foco, Cami, na área do trabalho? Tenha isso muito claro. Depois, crie uma rota, tá? Não precisa traçar ela exatamente como você deseja, mas pelo menos tendo essa rota, você tem uma determinação diária para seguir os teus objetivos, tá? Não tenha pressa, porque quando você estiver no flow, que é a água, quando você entrar no seu flow, as coisas simplesmente se revelam. Fazem assim, ó. Vou te dar o meu exemplo. Quando eu fiz a minha transição de carreira, ela foi muito rápida. Realmente, ela foi uma transição muito rápida se comparada a outras pessoas. Mas eu só vi, vamos supor, a minha tartaruga chegar na água quando eu realmente fui lá no hospital e pedi meu desligamento, pedi minha demissão. E quando eu cumpri os meus 20 e poucos dias de aviso prévio, e aí eu parei de ir para o hospital, a minha carreira fez assim, ó, na área da terapia, né? Por quê? Porque o flow entrou apenas quando eu consegui me desassociar da outra. Então, provavelmente você está na área do trabalho passando por um processo que pode parecer lento, mas na verdade é uma preparação para o flow. Como eu sei de algumas coisas que está sendo criada por você aí, eu te digo que o teu flow deve estar bem próximo, tá? Só mantenha o foco, a persistência, a determinação da tartaruga. Quer complementar, Nath?
Eu acredito que a tartaruga também, quando a gente fala sobre ela tá na água, né? A gente tem que observar as nossas emoções. Só atentar para isso. Porque, como ela fala de persistência, resistência, ela fala sobre determinação ali, que a gente vai alcançar o nosso caminho, a gente precisa cuidar as nossas emoções também nesse momento. Porque quando a gente fala sobre a área do trabalho, a gente tem que estar bem emocionalmente, né? A princípio, para conseguir fazê-lo e não deixar a emoção dominar aquela ação que eu estou fazendo. Então, só observar o lado emocional, porque quando ela tá na água, ela tá fluindo, as emoções estão vindo à tona. Vamos tirar uma pra Thay agora, pra área do trabalho. Deixa eu só dar mais uma embaralhadinha aqui. Daí eu penso nela. A Thay é uma menina que eu também conheço, então fica mais fácil fazer a conexão, né? Uau! Meu Deus, esse é um arquétipo que a gente quase não estuda, tá? Ó, tá, eu vou deixar ele aqui bem lindo para você olhar. Ele é um lince, tá? Lince. E esse daqui eu vou fazer questão de te ler o que ele fala, tá? Sobre esse arquétipo, para depois a gente fazer a conexão, ó. O lince, ele é o guardião dos sistemas mágicos e perdidos e do conhecimento oculto. Ele tem a habilidade de entrar no tempo e espaço e penetrar no grande silêncio para desvendar qualquer mistério. O lince não é somente o guardião dos segredos, mas o detentor deles. Ele tem um tipo específico de clarividência. Ele vê seus próprios medos, suas mentiras e frustrações e sabe esconder o seu tesouro mais precioso. Dessa forma, também pode ver outras pessoas e ajudá-las a entrar em contato com seu ser mais profundo. Para descobrirmos um segredo, peça a força do lince para ajudá-lo. Procure um lugar e fique a só. É importante prestar atenção às revelações que receber na forma de quadros mentais ou uma voz sussurrando aos seus ouvidos. O lince poderá lhe ensinar a desenvolver seus poderes e lembrá-lo de coisas que você tenha esquecido sobre você. Ele pode lhe ajudar a se conectar com o espírito da fraternidade. As pessoas que têm energia do lince são silenciosas, misteriosas e altamente confiáveis. Têm um andar leve do felino e sempre escutam primeiro para sentir o que devem falar. Procure observar cada momento e analise cada detalhe. Essa carta adverte para fecharmos a boca grande. Segure a sua língua. Não seja o protagonista. Seja silencioso como o lince. O lince, com seu jeito silencioso, zela pelas areias da eternidade. Então, tá, e quando a gente vai conectar, por exemplo, um arquétipo desses ao trabalho, eu vou te falar o que eu percebo, tá? Eu não sei o que você tá vivendo aí nessa região sua do trabalho, mas eu vou te falar o que eu percebo. Parece que você precisa observar mais o que você está fazendo ou aonde você está trabalhando. Percebe que o lince é um arquétipo que fala de você estar perdida, talvez, da sua verdadeira essência, quando ele está em sombra? Então, será que você está no trabalho que realmente é a máxima contribuição para sua vida? Será que realmente esse trabalho ele tá te nutrindo ou ele tá que nem a Fernanda lá do hospital? É que me dá dinheiro, é que eu já tenho uma estabilidade, é que eu já conheço as pessoas. Então eu acho que o arquétipo aqui, a principal questão que tu deve fazer com o lince é parar, é observar e analisar, não falar, apenas observar e sentir. Será que eu verdadeiramente devo estar aqui ainda? Aonde eu deveria estar? E esse aonde eu deveria estar é onde eu escolho estar. Quando eu fui fazer minha transição de carreira, até eu entender o que eu ia fazer, até eu ter essa clareza da minha conexão espiritual, levou aí mais de 2 anos. Quando eu realmente escolhi fazer, ela foi muito rápida, ela não levou nem meio ano. Mas até eu escolher o que eu ia fazer da minha vida, além de ser enfermeira, o processo foi longo. E eu precisei de muita autoobservação. Lembra que a gente falou lá do início? Muita conexão espiritual, muita aplicação de reiki, muito exercício de elevação. Para quê? Para que eu pudesse ouvir a minha voz interior. E ouvir não a voz dos pensamentos, que os pensamentos são os nossos julgamentos, são as nossas crenças. Não ouvir a voz da emoção,
que estão muito conectadas com os nossos traumas, com as nossas dores, com os nossos lados sombrios, né? Mas ouvir o que a Fernanda verdadeiramente, como ser infinito, como alma, escolhe contribuir. Perceba que eu saí da enfermagem. Eu não cuido mais do corpo físico como eu cuidava lá, mas eu continuo cuidando de pessoas. Eu continuo nutrindo pessoas, mas tu percebe que são com características completamente diferentes. Então, talvez aí no teu trabalho você deva procurar uma nova coisa ou ressignificar a forma como você está trabalhando aí dentro. Ela botou aqui que amor e chegou a esquentar aqui. Que bom que fez sentido. Show! Show, show, show. Quer acrescentar, Nath, alguma coisa sobre essa questão de observar? Tu também passou por transições de carreira, né? Tu também passou por questões assim, né, Nath? Sim. Thay, eu acredito que nesse momento, como a Fer mesmo trouxe, o se observar é silenciar a nossa mente para que a gente perceba o que realmente é contribuição na sua vida. Porque se você tiver naquele movimento de várias coisas ao mesmo tempo, tá trabalhando, não tá se concentrando em você, você não vai conseguir encontrar essa resposta que você deseja. Porque você tá procurando essa resposta, mas daqui a pouco você tá procurando essa resposta fora. E essa resposta só vai existir aqui dentro. Dentro de você. Nada e nem ninguém vai te dizer o que é melhor para você fazer do que você mesmo. Mas para que isso aconteça, você precisa silenciar. Porque no nosso dia a dia a gente não consegue escutar a nossa voz, o nosso interior, para nós percebermos o que é verdadeiro na nossa vida. Isso aí. A gente tem a Dani ali também, que pediu para tirar para o trabalho, né? Eu acho que é a Dani, Isso, que dá uma olhada. Daniela. A Dani disse que vai fazer curso lá em rock. Ah, Dani! Seja bem-vinda! Final de semana estarei aí em Roque Gonzalez, eu e a Nath. Sexta-feira a gente está indo para lá. Vai ter dança circular sexta de noite. Vai ter curso de barro no sábado e vai ter um reikezão porreta no domingo aí para essa galera. Então, vamos tirar aqui uma cartinha para Dani. Bora lá. Deixa eu olhar aqui o sobrenome dela, que é... A Dani eu ainda não conheço ela, a Daniele Gomes. Nath, essas que eu vou deixar tu falar, que essa tu fala tão bem, amiga. Olha, Dani, área do trabalho, saiu essa daqui, ó. Baleia. Baleia, baleia, baleia. Quer falar, Nath? Então, a baleia é aquele animal que vive na água. Vamos lembrar dela, né? A baleia vive na água. Quando a gente percebe em que lugar que o animal normalmente vive, que ele mais fica, né? Como a gente estava falando da tartaruga, a gente vai para o elemental água. E o elemental água nos fala sobre as nossas emoções. Então, aqui a baleia, ela nos fala sobre uma palavra que eu acho ela tão linda, que é contemplação. Eu acho, assim, essa palavra tão perfeita. Então, é olhar para as suas emoções nesse momento, para o seu fluxo de receber do universo. E ela convida você nesse exato momento para mergulhar nessas emoções, para mergulhar no seu ser e contemplar o que verdadeiramente na sua vida faz sentido, não faz. Porque quando a gente não vai, como a Fer estava falando antes sobre a sombra, né? Quando a gente não vai para o embate, quando a gente não vai para aquele momento assim, nossa, mas eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir isso aqui. A gente está percebendo que faz parte do nosso ser aquilo, que eu posso acolher aquela emoção. E aquela emoção faz parte de mim. Só que a gente pode controlar ela nesse momento. Então, não vai para o embate dela. Perceba o que ela é contribuição na sua vida. Então, daqui a pouco você está negando olhar para as suas emoções, porque de alguma forma
você acha errado, né? Vamos colocar um errado aqui entre aspas, né? Porque não existe o certo e o errado. Quem vai fazer barras aí vai perceber que a gente tem infinitas possibilidades na nossa vida, mas daqui a pouco você está olhando para o errado disso. E a baleia convida você para contemplar esse momento. E daí aqui você pediu para o trabalho. Então, olha quais são as emoções que esse trabalho está trazendo para você. Quais são as emoções que esse trabalho traz para você? Como a gente fala, né? Tem a luz e tem a sombra. Mas perceba quais são. Primeiro, reconheça ele. Contemple essas emoções que o seu trabalho está trazendo para você. E nesse momento, comece a perceber se você, daqui a pouco, na sua vida, não tenha essas emoções que você tem no trabalho, também em outro lugar. E daí você vai começar a perceber que não é no trabalho, mas é você, sendo você, que você vai perceber quais são as emoções que estão vindo à tona. Então, mergulhe nessas emoções. E que bom que você vai estar conosco nesse final de semana aí, grandioso, fazendo um curso. Não sei se você vai fazer o reiki ou vai fazer barras, mas tenho certeza que são duas formações, independente de qual você vai fazer, que você vai se conhecer um pouco mais. Independente de qual você vai fazer, mas tenho certeza que vai trazer esse conhecimento para você contemplar essas emoções que estão dentro de você, que daqui a pouco você não está deixando elas virem à tona e você está aí nesse julgamento de você mesma interno, que você percebe que daqui a pouco você vai se conhecer e trazer mais leveza para sua vida e você vai receber aí do universo grandiosas e maravilhosos presentes que ela pode te contribuir. Isso aí. Para contemplar, sim, Dani, como eu não te conheço, né? Mas indo pela minha intuição, tem alguma coisa aí também com pessoas, tá? Porque a baleia também fala muito de relacionamentos. Então, talvez tenha algo, pessoas que estão influenciando a tua área de trabalho. São colegas? São parentes? São julgamentos de outras pessoas sobre a sua vida, sobre a sua carreira? Ou são auto-julgamentos mesmo sobre que tempo você tá, que local você tá, será que tá certo, será que não tá certo? Então tem muito aí de questão de envolver pessoas. E uma coisa que você tem que se questionar também, que eu acho muito bacana da baleia, é a questão do amor, né? Porque ela libera a ocitocina, ela libera o hormônio do amor. Então uma pergunta que você pode se fazer é: o que eu verdadeiramente amo fazer? O que eu verdadeiramente amo fazer? Porque a gente normalmente pensa em trabalho ou pelo dinheiro que ele vai nos dar, ou pela carreira que a gente vai conseguir construir, ou por afinidade com uma técnica. Mas normalmente a gente fica muito mais fácil se a gente escolher pelo o que eu amo fazer. Eu, por exemplo, amo cuidar de pessoas. Dentro do cuidar de pessoas, eu teria diversas possibilidades de carreira, certo? A minha primeira lá foi a enfermagem, que foi muito bom por 10 anos, mas os últimos 4 foi terríveis, internamente, não pela profissão, mas porque para mim não fazia mais sentido. E agora já faz aí, né, alguns anos que eu vivo essa carreira de terapeuta que ainda faz muito sentido para mim. Quando eu não fizer, eu pararei também. Mas é uma forma de cuidar diferente. Então, eu acho que o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, que eu faço com tanta facilidade, que é nutrição pura, tá? A Gabi colocou que quer uma cartinha. Coloca ali, Gabi. Qual tema tu quer que a gente tira uma aqui que dá tempo? A Débora colocou família, né? Agora que eu li ali, que a Dani colocou, não me fazem chorar aqui na loja. Ah, viu? Ela tá bem com a baleia, né? As emoções à flor da pele. Ah, querida. Débora, então. Débora Wolff, né? Vamos tirar uma cartinha para a família dela, para a relação dela com a família. Uau! Urso! Urso!
Urso, 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 urso. Esse é um animal de poder que a gente aprende também na mandala. A gente fala no curso de Reiki também, no curso de mandala também a gente fala dele. Ele tem uma luz e uma sombra bem interessante. E vamos falar agora para Débora, voltando para a questão família. Quer começar, Nath? Ou quer que eu fale? Posso começar? Então comece. O urso tem uma palavra, né, amiga, que ele representa, assim, que é a introspecção, o isolamento. E aqui vamos voltar a pensar quando o animal mesmo, o urso, como é que ele faz, né? Ele tá lá vivendo, ele entra na sua caverna e lá ele fica muitas vezes até passar o inverno para ir buscar a sua alimentação daqui a um tempo. Então aqui perceba, né? Quando a gente tá aqui em luz, ele nos fala sobre a introspecção, porque ele tá ali dentro da caverna também, digerindo tudo que ele foi buscar fora dela. E muitas vezes a gente não busca, né, na nossa sombra, quando ele está em sombra, a gente não busca novos desafios. A gente não busca sair dela. Mas ele nos fala muito sobre a solidão. E aqui a gente está falando sobre a família, né? Daqui a pouco cada um está se isolando na sua casa, né? De alguma forma. Ou está se isolando, se são da mesma família que moram numa casa só, cada um está se isolando no seu quarto, na sua vida, e não está tendo essa relação, esses novos desafios que a gente poderia ter como família, porque quando a gente estuda aí um pouquinho, né, além, eu e a Fer trabalhamos muito, né, e percebemos o quanto a gente não vem só dessa vida, a gente traz uma bagagem. A gente escolhe a nossa família através dos nossos desafios que nós precisamos aprender nessa vida. Então, quais são os desafios que a família está se materializando ali, que daqui a pouco ninguém está vivendo para fazer essa evolução terrena que a gente precisa? Porque quando a gente consegue lidar com a família, a gente também consegue lidar com as pessoas fora da casa da gente. E quando a gente vai perceber nos nossos relacionamentos, tem alguém que é parecido com a mãe, tem alguém que é parecido com o pai, tem alguém que é parecido com o marido, tem uma amiga que é parecida com a nossa mãe, tem uma amiga que é parecida com o nosso pai. Então perceba se daqui a pouco, né, nos seus relacionamentos familiares, a gente não está olhando para o nosso interno, a nossa família, e a gente não está aí buscando os novos desafios que elas têm para nos ensinar. A Débora, quando colocou família, ela não colocou ali se era família de origem, né? Ou se é a família que ela criou. Mas independente disso, Débora, eu quero ler o que tá aqui na cartinha. Vou ler só esse pedacinho para complementar o que a Nath falou, tá? Devemos deixar de buscar respostas nos outros, ó. Devemos deixar de buscar respostas nos outros e nos aconselharmos com eles. Devemos recuperar as rédeas do nosso destino e procurar andar no nosso próprio ritmo. Não devemos permitir que as nossas limitações sejam a nossa prisão e os nossos medos façam o papel de carcereiros. Usemos a nossa força para superar as fraquezas. Sonhe seus próprios sonhos e os domine. Então aqui eu acho muito bacana para complementar essa questão da introspecção, essa questão da caverna, da solidão, talvez de uma separação familiar que esteja acontecendo aí, né? De cada membro estar muito isolado, ou talvez tu perceba que as pessoas estão mais isoladas e você tem uma necessidade, uma dependência aí dessa família. Eu acho que esse urso pode aparecer aqui para que você reveja e perceba se realmente você está vivendo os seus sonhos ou os sonhos dos outros. E só essas respostas só vão vir com a introspecção do urso, tá? E a introspecção do urso, quando a gente fala aqui, né, é um renascimento. Ele vai para a caverna, ele fica lá, mas quando ele sai diferente. Então, que os seus processos de recolhimento sirvam para você renascer.
tá? Fica aí essa mensagem. Tem mais alguém? A Gabi botou carreira. Ai, Gabi, 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 Gabi. Vamos ver o que veio com essa garota. Falei dele essa semana. Ele saiu na carta da semana, esse daqui. Quem tava aí acompanhando, saiu. Ó, Cisne. Cisne, 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 tá? O que o cisne fala? Eu vou até ler essa parte aqui, só para acessar, dona Gabriela. Só para acessar, dona Gabriela. Quando estamos passando por um processo de evolução, tá? É comum não discernirmos em que mundo nós estamos. A solução para isso é: procure sentir mais o seu corpo físico, fique descalça e procure trabalhar com as suas mãos. Procure fixar-se somente em uma realidade. Ao sentir sendo chamado para visitar a dimensão dos sonhos, procure para o que você está fazendo e permaneça imóvel. Entre em completo silêncio, esvaziando a sua mente. Seja receptível e deixe as mensagens entrarem em sua consciência. Caso esteja sonhando acordado, procure trabalhar o seu lado racional, fazendo uma lista de tudo aquilo que você precisa fazer há algum tempo, calando assim aquela matracara interior que está lhe confundindo. Gabi, para mim faz muito sentido sair esse cisne aqui para ti, né? Porque eu conheço bem, a gente faz os nossos tratamentos aí mensais, né? Todo mês, então você eu conheço muito bem. E eu sei, você sabe que a tua cabeça tem uma tendência aí pro né? Vai para aquela fala assaiada e começa a matracar e começa a criar, né? Que eu sempre falo para ela, sai dessa criação, para de criar confusão. É uma cabeça que vai criando umas confusõezinhas, né, Gabi? Então aqui o convite do Cisne é isso, se ocupe. Se ocupe para que quando você precise usar o seu lado racional, que são os seus pensamentos, você tenha clareza para conversar com esses pensamentos. Então, como que você vai se ocupar? Lembra que ele falou aqui? Vai trabalhar com a terra, vai mexer com as mãos, vai ficar descalça lá naquela grama que você tem na sua casa, mas vai ter mais contato com um aterramento para diminuir essa falácia mental, tá? E uma coisa que eu falei muito no final de semana na classe e que a Nath também já reforçou aqui, nós não somos os nossos pensamentos e emoções. Nós não somos, tá? Nós somos além. Os pensamentos e emoções, muitas vezes a gente usa para entender essa realidade, mas nós somos muito além. Então, toda vez que a gente está percebendo que a nossa mente está falando coisas e está nos deixando confusos, o que a gente precisa fazer? Conversar com a mente. Parar, ouvir tudo que essa mente está te falando e conversar com ela. Então, a gente falou muito isso no final de semana, né, Nath? Você não é aquilo que você está pensando. Você não é aquela confusão que ela está criando. Você não é aquele problema que ela está fomentando. Você tem total condições de conversar com a sua mente e ir encontrando naquele espaço de diálogo interior a calma que muitas vezes você precisa e a organização que está te faltando, tá? Então, gente, quem não tem mania de conversar com a cabeça, começa a conversar com a cabeça, tá? Tua cabeça vai dizer assim, ai, mas tu não deve confiar nessa pessoa. Aí tu começa a falar, não, por que eu não devo confiar? Da onde que tá vindo essa insegurança que tá querendo com que eu desfaça de um processo antes mesmo de ter acontecido alguma coisa? Verdade que ela verdadeiramente vai me fazer algo? E aí você começa a conversar com a sua mente e sentir se aquilo é um gatilho do passado ou se aquilo é a tua intuição te trazendo uma mensagem. Porque a intuição, ela não rebate. Ela vem e some. Quem já teve insight aqui? O insight conversa contigo? O insight não conversa, né? O insight, ele vem e traz a informação. Tal coisa. E some. Nunca mais ele volta. O pensamento, ele quer dialogar. Então, tu vai fazer pergunta, ele quer responder. Aí, tu vai pensar tal coisa, ele vai trazer outro pensamento.
Aí tu vai pensar bem assim, não, mas eu vou fazer tal coisa. Ele vai dizer, não, mas não faça porque não sei o quê. Então, a gente consegue separar, se você é acostumado a conversar com a sua mente, o que é pensamento e o que é insight, tá? Se é uma pessoa, por exemplo, que você verdadeiramente não deva, por exemplo, confiar, vai vir só aquela informação, aquela voz da consciência que vem e te fala, mas ela não vai dialogar sobre aquilo. Quando começa o diálogo, é mente, fuja, tá? Feito! E aí? Como é que estão aqui a galera? Ah, vai fazer o espaço, vai fazer o reiki. Ah, a Dani vai fazer o reiki no final de semana. Tu vai amar, Dani, tenho certeza. Vai ser muita contribuição. Aliás, isso é uma coisa que a gente podia falar aqui, né, Nath? Como a gente encontra nós que estamos aí nessa vida de cursos, né? Reikianos que não utilizam. Isso é. Né? É como se a alma chamasse essas pessoas para ir lá para o curso de Reiki, elas se conectassem com a energia, mas depois chegassem em casa e voltam para o mais do mesmo, né? Abandonam todo aquele conhecimento grandioso que encontrou. E por que isso? Por que vocês acham que isso acontece? Por que tu acha, Nath? Tu tem alguma explicação aí na tua mente? Eu acredito que, assim, muitas vezes não é nem o que é falado, né, na aula, porque a gente sabe que a gente só vai sentir as coisas quanto mais a gente fizer. Mas o que eu percebo é que a gente está vivendo um mundo em que as pessoas precisam muito imediato as respostas. E não, nem sempre é assim. E o reiki é justamente isso. É nós acalmarmos a nossa mente, é nós irmos para esse espaço da continuidade. Lembrem da tartaruga, quando a gente viu ali que saiu a tartaruga em primeiro lugar? A persistência, a resistência, a continuidade do negócio. Porque se eu não continuar, verdade que eu vou ficar boa naquilo? Verdade que eu vou me conectar comigo mesma fazendo uma vez só? Eu vou lá, faço o curso, chego em casa, né? Largo minha apostila lá em qualquer lugar, não leio mais, não faço mais autoaplicação, não me aplico mais, não preciso fazer para o outro. O curso do Reiki é justamente isso. Você não precisa fazer para o outro, você precisa fazer para você nesse momento. Não precisa fazer para o outro, mas você precisa parar aqueles 5 minutos, como a gente falou, que tem exercícios que tem essa prática de você se comprometer com você mesma de fazer. Porque se você não se compromete 5 minutos do seu dia de fazer algo que vai te ajudar espiritualmente, verdade que o universo vai te ajudar se você mesmo não está fazendo esse movimento? Então, é uma reflexão aqui para nós, assim. É uma das coisas também que eu acho que afasta muitas pessoas da prática do reiki. Falando desse reiki aqui, que é o reiki que eu dou curso, tá? Os outros reikis não sei dizer, mas do reiki que eu dou curso, que eu trabalho há mais de 5 anos, que eu vivencio esse curso na minha vida, o que eu mais percebo é o reiki te faz criar conexão interna. Ele te chama para dentro de ti. Ele te faz olhar para as tuas sombras. Ele te faz olhar para a tua expansão, não para do outro. O reiki nunca é para o outro. A maioria das pessoas vem procurar o reiki, por quê? Porque elas querem trabalhar com a energia de canalização, né? Que é a imposição de mãos e transferir energia para o outro, a fim de melhorar as outras pessoas. Porque é sempre esse o objetivo. A maioria dos alunos vem com esse objetivo. Mas o reiki é um convite para você olhar e integrar. Lembra que a gente falou? Conexão espiritual. O todo, o universo. E como que eu vou compreender o universo da Natana ou o universo de outra pessoa se eu não compreendo o meu próprio universo? Então, o primeiro convite que o Reiki faz é mergulhar para dentro. E a maioria das pessoas, isso é um xixi para vocês, a maioria das pessoas está na negação. Não quer olhar para sua sombra, não quer olhar para os movimentos que precisa mudar na sua própria vida, porque ela prefere se distrair. Eu sempre falo para a Nath, né? Observa, Nath, observa aqui, olha quantas pessoas estão se distraindo. Olha quantas pessoas
estão na negação das suas sombras e dos seus problemas. Então, como o reiki é esse convite muito interno, eu percebo essa resistência. Eu não quero olhar para mim, eu quero olhar lá para o outro. É mais divertido, é mais fácil olhar para o outro, né? Então, fica aí. Vamos tirar só mais uma, Nath. Só mais uma aqui para a Josi, que colocou aqui uma carta para o trabalho. Josi não, é José. Jô, vou colocar aqui. Olha qual que saiu. A lontra! Olha como ela é cuticute. Ela é uma fofa lontra, né? A lontra nós também temos aí um bom conhecimento sobre esse, porque esse é um dos que a gente estudou bastante, né? É um dos animais de poder aí que ganha nosso coração. Eu amo quando sai ele, porque ele tá muito ligado à energia do feminino, ele tá muito ligado à alegria, à leveza. E vamos falar aí. Fala, Nath, depois eu complemento. A lontra, como a Fer fala, né? De olhar para ela, ela já traz essa característica de leveza, de alegria, de brincadeira, de brincar, de trazer essa leveza na nossa vida. Então, eu acredito que a característica principal dela é justamente trazer essa leveza. Aqui a Jo colocou para o trabalho, né? Então, que movimentos na sua vida hoje, no seu trabalho, você consegue trazer essa característica da lontra, como essa leveza? Então, se permita nesse momento olhar para tudo isso e perceber. Ou ela traz, né, na sua sombra, ela traz a preocupação, o controle, ela traz que a gente está apegada à matéria, ela traz que a gente é séria. Então, percebe em que lugar que você consegue se colocar hoje no seu trabalho. Você consegue trazer a lontra em luz, nessa leveza, nesse brincar com a vida, nesse brincar com o trabalho, trazendo essa expansão do desapego, da diversão. Ou você tá ali na sombra e você tá preocupada, você tá tentando controlar tudo e todos no seu trabalho. Você está tão apegada àquilo que você não consegue olhar, como a Fê estava falando, né? Se a gente não consegue olhar para nós, como é que nós vamos olhar para o todo? Então, eu tô tão rígida comigo mesma, eu tô controlando tanto tudo e todos, que eu não consigo trazer esse movimento de leveza. Porque pense, quando a gente tá aqui controlando, a gente tá segurando tudo e todos. E quando a gente faz a leveza, não solta tudo, fica, né, mais fluido. As coisas começam a acontecer com mais leveza. Então, observe em que momento que você tá e comece a trazer essa leveza. A lontra faz esse convite para nós, para trazermos essa leveza para esse objetivo, né, que é o trabalho. Perceba se você consegue trazer no dia a dia essa leveza no seu trabalho. Isso aí. Olha, Jo, o que eu poderia complementar aqui, tá? Só para fortalecer essa parte, é a energia feminina. A lontra, ela é muito energia feminina. Ela tá tanto na terra quanto na água, ou seja, ela trabalha tanto o campo da matéria, da execução, quanto o campo da água, das emoções e dos sentimentos. Só que a lontra é um convite para você olhar para a energia feminina. A energia feminina é uma energia o quê? Para dentro, mais introspectiva, uma energia mais de se ouvir, um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais lenta do que a energia masculina, que ela é para fora, ela é ação, ela é o pensar demais, é o agir demais, é o nananana. Então, talvez aqui o convite para você com essa lontra é que para que você ative mais a energia feminina dentro do ambiente de trabalho, tá? Saia um pouco da ação, da força, do movimento, de ter que fazer acontecer e talvez ative mais o teu feminino ali, use a sensualidade, porque muitas vezes quando a gente usa a sensualidade na mulher, né, nos corpos femininos, fica mais fácil de ativar a nossa energia feminina. A energia feminina ela vai ser um convite para você despertar a sua curiosidade, que é uma das coisas que a lontra tem muito. E quando a gente fala em curiosidade, como é que eu poderia, o que eu podia fazer diferente aqui no meu trabalho para deixar isso aqui mais leve? O que eu poderia agregar na minha rotina para deixar isso aqui mais divertido e sair tanto dessa preocupação, desse controle, desse apego ao material, que foi o que a Nath trouxe ali.
Então, acho que a principal dica que eu diria para você é ativar a sua energia feminina e se divertir mais no ambiente de trabalho. Tem como, tá? Eu sei que você trabalha com algo extremamente formal, extremamente burocrático, que tem uma certa linha, né? Tanto na forma de postura, quanto de fala e de escrita, principalmente, né? Pelo teu trabalho. Mas a gente sempre tem formas de se divertir. Seja colocando uma musiquinha no fone, seja tendo conexão com um amigo que é mais expansivo, seja fazendo as coisas de uma rotina diferente, despertando realmente a curiosidade e o feminino, tá? A Kakebin tá aí dentro ainda? Karine, você tá aí ainda? Não sei, ela não respondeu para mim. Não sei se ela tá aí ainda. Ela botou que queria uma para a família que ela criou. Vou botar aqui para ela. Não sei se ela tá ainda. Vamos fazer só mais uma, amiga, daí a gente encerra. Sim. Só mais essa. Tá aqui, mas eu não... Ela tá aí? Eu não sei se ela tá aí. É a Karine Kebin. Eu não estou vendo se ela tá aí. Ela mandou na caixinha de perguntas aqui embaixo, por isso que eu vi. É que a gente vai se perdendo nesses comentários, pessoal. Bom, vou tirar para cá aqui. Ela pediu família que ela criou, então. Vamos ver qual é a mensagem que vem para a família que ela criou. Vou até fazer de novo, porque não pode ser. Ah, tá aí a Cá. Cadê aí? E tinha saído. Já saí da lontra de novo, vamos ver. Mais leveza, mais diversão, né? Mais energia feminina. Ai, tu tinha que estar na clássica do final de semana. Como a gente falou da energia feminina dentro do relacionamento. Meu Deus do céu. Foi uma virada de chave, né, Nath? Para várias meninas ali. Que a gente esquece de ser feminina. Nós que somos mulheres que trabalhamos, que corremos atrás das coisas, que temos aquelas energia masculina bem forte da porta para fora. A gente esquece de quando pisa com o pé direito dentro de casa, de baixar a bola do masculino e deixar o feminino entrar, né? Ai, gente, nós temos que fazer uma live sobre energia feminina. Eu e as minhas lives. Eu quero fazer uma live, deixa eu ver aqui. Mas é algo que realmente a gente vê cada vez mais, né? As mulheres se colocando nesse masculino aí. É isso aí, ó. Mesma coisa. Saiu lontra de novo. Então, é 2 vezes embaralhado, 2 vezes a mesma carta. Cá, nós não vamos repetir porque a gente falou da lontra agora, tá? Volta ali e assiste. O que você precisa, só que agora a conotação é para sua família. Então, o que você precisa é se divertir mais com a sua família, tá? Ter mais leveza dentro de casa, dentro dessa relação familiar com a família que você criou. Você precisa ativar a sua energia feminina, a sua sensualidade, da porta para dentro, tá? Não da porta para fora, não para os outros ver. Mas ativa o teu feminino da porta para dentro, né? Que nem eu brinquei no final de semana. Mulherada chega em casa, tira tudo seus adornos, tira a maquiagem e coloca um pijama, né? Que é mais surrado que tem. Mais velho que tem. E aí aprende o cabelo aqui em cima e fica assim. E aí reclama depois que os maridões estão olhando na rua para mulherada ou no celular para mulherada. Gente, não é questão de machismo isso aquilo, mas é uma coisa para a gente olhar, né? Será que a gente está sendo feminina dentro do nosso lar? Será que a gente está ensinando, por exemplo, a Ká, que tem uma filha menina, a ser feminina dentro de casa? Por exemplo, por que a gente se arruma tanto para sair de casa e todo mundo vê a gente bonita, né? Bem feminina, bem legal, assim, com a roupa que a gente gosta de vestir, independente do estilo que você tenha. E dentro de casa tem que estar de pijama bem surrado, cabelo todo desgrenhado, né? Tem pessoas, tem mulheres que eu vejo que no final de semana, eu já fui essa mulher, confesso. Felipe tá aí de testemunha, porque antes de eu ativar meu feminino eu era assim, tá? Então eu tô falando com propriedade. Acordava no domingo, vamos supor, um domingo que nem hoje, assim, ó, nublado, chuvoso. Acordava de pijama, ficava de pijama o dia todo. Tirava para tomar banho e botava outro pijama, né? E aí vivia, passava tipo o dia ali com o teu parceiro do lado, a pessoa que tu escolheu para tu amar, para tu ter uma relação íntima de cumplicidade. Você tá ali, né, às vezes bem com a energia deslargada e da porta para fora você tá toda deslumbrante.
Então, fica esse convite aí para a mulherada que às vezes esquece de usar o seu feminino dentro de casa, de se arrumar, de passar um batonzão sim domingo de manhã, fazer a comida com um batonzão bem lindo, que nem eu tô aqui hoje, ó, para que você se sinta bem dentro de casa, para que o seu parceiro te olhe e se sinta bem, para que a sua filha te olhe e diga: nossa, a mãe tá de batom. E aí sinta aquela energia feminina nascer no coraçãozinho dela desde pequenininha, tá? Então, fica aí essa dica para nós. Amiga, vamos tirar uma cartinha pro nosso dia para quem tá aqui, quem não pediu, mas pelo menos uma cartinha pro nosso dia. Vamos! Ai, começa a menina especial essa Natana. Eu vou pegar outro oráculo agora. Eu troquei o oráculo agora, tá? Troquei o oráculo. Cartinha pro dia. Vamos lá. Prece egrégora que tá aqui assistindo agora, que vai assistindo gravado ainda no dia de hoje. Qual é a mensagem? Vamos ver então. Aí esse a gente gosta muito. Esse a gente gosta muito. Esse a gente gosta muito. Touro. A energia do touro não é boi, tá? Não me confundam. É touro. É uma energia maravilhosa. Vocês vão amar a energia do nosso dia, hein? A energia do nosso dia vocês vão amar. Gente, o touro traz a riqueza, traz a gratidão e a determinação para o nosso dia. Então, vamos ativar esse touro aí para trazer o nosso dia mais abundante, independente do local que a gente tá. Mas nesse momento também agradecer a tudo que a gente fez, tudo que a gente construiu hoje. E hoje se conectar com essa gratidão também. Porque se conectar com a gratidão é perceber o quanto infinitas possibilidades podem acontecer, mas o quanto já aconteceu na nossa vida, que às vezes a gente esquece, né? De perceber o quanto a gente já criou na nossa vida. Então ele traz essa abundância e nos conectarmos aí com a nossa gratidão. Eu acredito que aqui é realmente a gente perceber que a gente está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E que se a gente determinar na nossa vida o que a gente determinar, a gente escolher verdadeiramente, como a Fê estava trazendo ali, sendo nós, né, as pessoas que escolhemos as coisas na nossa vida, as coisas vão acontecer. Então, assim, ó, esse touro aí é pra gente materializar, pra gente enricar no dia de hoje, pra gente se sentir seguro. Touro é muita questão da segurança, da estabilidade, é muito essa energia de matéria aí. Então, que tenhamos um dia bem material, assim, bem rico e bem abundante, bem estável, tá? Quero dizer aqui para vocês algumas coisas antes da gente encerrar. Quem sentir de expandir a sua conexão espiritual, olhar mais para si, lembra, não é para os outros não, é para si. Se compreender e se amar mais, vem para o curso de Reiki, tá? Nós teremos esse final de semana em Roque, depois teremos aqui também em Caxias, tem o online para quem é de longe, tá? Vem para o curso de Reiki Cura Xamânica. Quem quiser aprender mais sobre os arquétipos também. E se você viu aqui, passou a live toda ou tá assistindo no gravado, gostou de algum arquétipo que a gente falou aqui hoje, tipo, você tá muito procrastinador, tá muito desistindo das coisas, abandonando as coisas, qual arquétipo você vai escolher? O arquétipo da tartaruga. Porque é a persistência, a constância, a determinação. Vamos supor que você tá se sentindo mais tristinho, mais preocupado, mais controlador. Qual é o arquétipo que você vai ativar? O da lontra, né? Vamos supor que você está vivendo lá questões de precisar encontrar um amor, precisar se amar mais, precisar lidar melhor com as suas emoções. Ativa o arquétipo da baleia que saiu aqui hoje. Quem quer riqueza, estabilidade, matéria, vai pro do touro que saiu aqui hoje também. Não sei se eu falei de todos, mas falei dos principais. Como que a gente faz essa ativação? Primeiramente, estudar sobre arquétipo.
Então, vá ler conteúdo, assiste essa live, vai no Google, leia sobre o teu animal de poder que tu escolher ativar. Leia muito sobre ele. Depois de você ler, use imagens. Eu estou usando o celular, então não posso mostrar aqui. Mas usa como protetor de tela, deixa salvo ali na tua galeria. Olha todos os dias para aquele animal de poder, para você se conectar com a imagem visual dele. E você pode também, todos os dias, enquanto você está olhando para o seu animal de poder, repetir o comando. Eu ativo agora o arquétipo Lontra, por exemplo. Eu ativo agora o arquétipo Lontra em luz. Eu ativo agora o arquétipo Lontra em luz. Eu ativo agora o arquétipo Lontra em luz. E sente aquela energia e vai para a vida, lembrando sempre das palavras-chave de cada arquétipo, né? Então, ali da Lontra é leveza, alegria, energia feminina, curiosidade, diversão. E aí você vai sempre lembrando de trazer esses elementos da sua rotina diária. E você vai se tornando essa energia a cada passo. Tá? Isso, amiga! Meu Deus, mais de 1 hora de live. É isso. Quem ficou com alguma dúvida em relação a algum arquétipo ou tiver a curiosidade de conhecer, como a Fê falou, venha fazer as formações, mas também estude, procure, porque na internet a gente encontra bastante coisas relacionadas a eles. E vamos ativar quem está aí junto com nós hoje, todo dia, nesse momento aqui, nosso dia, ativar esse touro em luz, para trazer aí essa riqueza, essa gratidão, essa segurança no nosso dia, que de alguma forma aí vai reverberar para nós alcançarmos o que a gente escolheu hoje, né? Que a gente escolheu como verdadeiro para nós hoje, no nosso dia. Então, vamos ativar esses arquétipos. Coloquem, eu tenho na tela do meu celular também. Eu acho que o visual faz nós nos conectarmos muito mais do que só a gente ficar pensando, eu vou ativar, daqui a pouco tu ativa uma vez só. Mas quando tá com o celular, tu faz mais vezes, que tu olha aquela imagem, tu lembra, tu se conecta. Então faz a gente fazer mais vezes essa ativação no nosso dia. Isso aí, certo? Então, beijo para as meninas de Roque Gonzalez. Até daqui uns dias, sexta-feira estamos aí, eu e Nath, para ver vocês, abraçar, agarrar, dançar e estudar juntas. Então, até para o resto do pessoal que ficou aqui com nós, beijo grande para vocês, meus amores. Tenham uma excelente semana e até quarta-feira que vem, que a gente vem com mais live, mais temas. E mandem, tá? Se vocês querem aqui live do quê? Querem lives mais espirituais? Querem lives mais de conhecimento? Botem aqui nos comentários o que você gostaria de ouvir de nós, que a gente pode falar de qualquer coisa. A gente tá aqui bem no espaço de permissão e vulnerabilidade, tá? Beijo! Beijo, minha amiga! Gratidão!